Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Davi Bontempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Davi Bontempo tem 45 anos e é formado em Economia pelo Centro Universitário de Brasília. Tem mestrado em Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Está na CNI há 18 anos. Davi Bontempo, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade. Vai ser um prazer, fazer esse bate-papo sobre esse tema tão relevante aí para o contexto industrial brasileiro. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Davi Bontempo, eu começo perguntando: a descarbonização da economia é algo que embute problemas e benefícios do ponto de vista das empresas. Qual dos dois aspectos prevalece? Não, primeiro que a descarbonização é uma oportunidade para o Brasil, e um segundo ponto bem relevante é que a indústria é parte da solução para que a gente possa caminhar junto com essa agenda internacional aqui no Brasil, trazendo as suas vantagens comparativas e a transformando também em vantagens competitivas. Então é uma agenda bastante relevante. Hoje o Brasil ele está posicionado de uma forma bastante estruturada quando se fala de descarbonização, ou seja, hoje temos aí uma matriz energética e elétrica bastante renovável. Temos aí uma posição em relação aos biocombustíveis, sendo o segundo maior produtor desse insumo energético. Temos aí também a maior reserva de água doce em termos mundiais. Trabalhamos também com a indústria que consome energia, mas emite pouco CO2. Então, todas essas características nos colocam numa posição de destaque quando se fala de inserção internacional por meio aqui do nosso país. Haverá ganho para o PIB brasileiro com a descarbonização? Com certeza, quando a gente fala de descarbonização, a gente trata de 4 grandes temas, e temas relevantes e que o Brasil se destaca quando se comparado a outros países do mundo. Em relação ao contexto internacional, hoje se procura por segurança energética e também por segurança alimentar, e nesses dois quesitos o Brasil está muito bem posicionado, com destaque para a parte de transição energética, ou seja, como que o Brasil vem expandindo as energias renováveis, como eólica, solar, biomassa, como existe a necessidade de se atrair novas tecnologias como hidrogênio e também captura de carbono, como fortalecer a nossa política nacional de biocombustíveis, e, por fim, como trabalhar a energia mais barata, que é a eficiência energética. Então, como desenvolver projetos que, com pouco recurso aplicado dentro dos processos de uma planta industrial, por exemplo, você já tem aí um ganho significante em termos de economia de energia. Então, acho que o Brasil está muito bem posicionado, tudo isso ele vai desaguar num crescimento, na geração de emprego, na geração de renda, na geração de arrecadação. Então, é uma economia nova que está se desenhando, o qual o Brasil tem grande potencial e, com certeza, vai fornecer muito desse potencial para vários países e blocos ao redor do mundo. O mercado de carbono, por que não foi regulamentado ainda no Brasil? Bom, é um assunto que ele vem sendo discutido desde 2015. Me lembro que se iniciou uma discussão com o Banco Mundial e o Ministério da Fazenda na ocasião. Se procurava identificar que se o Brasil optasse por um sistema de precificação, qual que seria o melhor modelo. E isso foi se discutindo ao longo dos anos. Há 2, 3 anos atrás, a discussão se intensificou, foi colocada tanto no Poder Executivo quanto também no Poder Legislativo. Se propôs um primeiro texto a partir do deputado Marcelo Ramos, o projeto de lei 528, e a discussão também ganhou volume e ganhou bastante relevância, tanto nacional quanto internacional, do Brasil ter um sistema de mercado de carbono regulamentado. E nesse governo agora a gente
está finalizando uma primeira fase de discussão dentro do Executivo, mas acreditamos que já no curto prazo ela vai migrar para uma discussão agora no Poder Legislativo, por meio de um projeto de lei que pode ser um substitutivo ou até mesmo uma outra forma que o governo aí ache mais viável colocar para discussão dentro do Congresso Nacional. O mais importante é que hoje existe um alinhamento que o Brasil precisa do mercado regulado de carbono, sob a ótica do cap and trade. Então, é um modelo que ele vem sendo utilizado no mundo inteiro. Aqui dentro do Brasil, a gente precisa garantir que exista uma espinha dorsal dentro dessas propostas de discussão. Ou seja, a gente precisa falar de governança, a gente precisa falar de metodologia e também do mercado de permissões, mas acho que o mercado de carbono ele vai contribuir para que o Brasil atinja a sua meta compromissada no âmbito das NDCs, dentro do Acordo de Paris. Claro que o mercado de carbono ele não vai garantir esse cumprimento sozinho, ele vai atuar de forma complementar e no caso do Brasil a gente precisa ter uma estratégia muito bem definida de implementação das metas do Brasil. Ou seja, como que o Brasil vai caminhar e qual o caminho que ele vai escolher para ele cumprir o que foi prometido dentro do Acordo de Paris. No caso brasileiro, a gente destaca muito a necessidade de você expandir as energias renováveis, solar, eólica, biomassa, você fortalecer cada vez mais a nossa política nacional de biocombustíveis e principalmente tratar o desmatamento ilegal. Eu acho que quando se compara em termos de emissões, acho que o desmatamento ele tem um papel fundamental, ou seja, ele tem a maior relevância e a maior necessidade de ser encaminhado uma solução para que a gente reduza as emissões e entre aí num caminho de cumprimento das chamadas NDCs brasileiras. E claro... NDC é importante você explicar. Isso, são as metas que o Brasil se compromissou no âmbito do Acordo de Paris. E claro também que o mercado de carbono, juntamente com todas essas estratégias, compõe aí também uma estratégia mais abrangente de cumprimento dessas metas, no caso brasileiro. Certo. Algumas empresas brasileiras já usam o mercado de carbono. O que mudaria com a regulamentação? Bom, acho que primeiro é preciso separar o que é um mercado voluntário e o que é um mercado regulado. No caso do mercado voluntário, ele já acontece. Então, se uma empresa executa um projeto, transforma isso numa quantidade de carbono economizado, ela consegue negociar isso com aqueles outros atores que estão precisando compensar. Essa relação ela já está estabelecida, ela já acontece. O que a CNI hoje defende é o mercado regulado. É um mercado que vai dar segurança jurídica, é um mercado que está conectado com mercados mais maduros, como a União Europeia, como Califórnia e Canadá, como mercados parecidos com o Brasil, como o México, mercados que já inseriram aqueles setores que vão ser regulados, como a própria Coreia do Sul, e até mesmo mercados menores, como a região metropolitana de Tóquio. Então, todos esses mercados, a CNI ela fez uma investigação, ela internalizou os acertos e os erros e utilizou como subsídio para auxiliar nas discussões do mercado brasileiro. Da forma como ele vai se comportar, claro que todo mercado tem as suas características, você precisa adequar também as próprias características do Brasil, as especificidades de um país como o nosso, mas a grande questão é como trazer essa oportunidade para que as empresas utilizem o mercado de carbono para fazer um plano de descarbonização. Como que vai funcionar esse mercado? É um mercado de permissões, onde você vai estabelecer um cap, ou seja, um teto. Aqueles que ultrapassarem esse teto vão precisar comprar de outro ator e aqueles que ficarem abaixo do teto vai poder vender esses créditos para aqueles que estiverem precisando. Então ele funciona de uma forma bastante interativa, bastante simples, mas regulada aí por um órgão que vai fazer toda essa gestão, todo esse trabalho de governança. Há uma estimativa do potencial de ganho para a economia brasileira com o mercado de carbono? O mercado de carbono ele vai gerar recurso, ele vai gerar um estímulo, um incentivo econômico para todos esses setores. Se fala numa economia de giro de 120 bi,
né, mas a gente precisa aí também... Em que período? 120 bilhões? À medida que todos os setores que vão ser regulados vão entrar. Né, mas é claro que a gente potencial precisa... total de Exato, exato. Mas a gente precisa entender também aí um pouco mais as características de quem vai demandar, né, esses créditos de carbono, como que vai se comportar também, né, o contexto internacional, como que vai ser estabelecida também as regras aí nesse ambiente, né, de relação entre esses países. Então é importante que a gente tenha aí bastante claro, né, que é um mercado que ele vai ser estabelecido de forma paulatina, ele precisa de uma governança estruturada, mas que o Brasil tem sim, né, pelas suas características, grande potencial de ser um grande vendedor, né, de crédito aí no contexto internacional e também aqui doméstico, né, fomentar essa economia a nível doméstico. A necessidade de reduzir a emissão de poluentes é obviamente uma dificuldade, um desafio para a indústria. O que pode ser feito nessa área? Bom, acho que a indústria brasileira, quando comparada, né, à mesma indústria em vários países desenvolvidos, ela já é bastante competitiva em termos de sustentabilidade. Então a gente tem como exemplo a indústria química, a indústria do cimento, papel e celulose, a indústria do aço, né? Então são exemplos que a gente utiliza para mostrar que o Brasil já vem internalizando essa estratégia de descarbonização há bastante tempo, seja pela troca de combustível, seja pela modernização, né, por meio de tecnologia e inovação dentro dos seus processos industriais. Então o Brasil ele já entendeu que ser sustentável é uma forma de ser mais competitivo no mercado internacional. Né? A gente começa a perceber também várias regulações, né, a nível doméstico e internacional saindo, né, bancos centrais, atores do setor financeiro também estabelecendo regras para ter acesso a crédito, né, a liberar linhas de financiamento. A gente tem o perfil do consumidor também que vem se alterando. Né? Hoje as pessoas querem saber como que cada produto é produzido, quanto que gerou de emissão, se a empresa tem um programa de gestão de resíduos, de eficiência energética, de eficiência hídrica. Então tudo isso vem pesando aí na tomada de decisão do próprio consumidor que vai demandar esses produtos. Então todo esse contexto eu acho que ele vem contribuindo para que a empresa brasileira invista, né, cada vez mais dentro dessa agenda, né, e com certeza eu acho que hoje o Brasil, em termos corporativos, está muito bem posicionado, né, em termos de sustentabilidade, quando comparado a outros países do mundo. A reciclagem pode aumentar? Com certeza é um princípio da economia circular, né? É uma outra agenda que a CNI vem trabalhando, né? De certa forma é bastante pioneira aqui dentro do Brasil, né? Trabalhamos em estudos em conjunto com a academia, né? De forma a gente entender como que a economia circular poderia contribuir não só para o uso eficiente dos recursos naturais, mas também para uma agenda de redução de emissões. Né? Então, é claro que a economia circular ela tem várias vertentes, né? A reciclagem é uma delas, mas a gente trabalha também com reuso, com a remanufatura, com investimento em ecodesign. Então a economia circular ela tem uma característica um pouco mais ampla, né? É um modelo que é alternativo à chamada, né, economia linear. Né? Então a ideia é que você possa manter esses produtos cada vez mais, né, dentro do seu ciclo de vida, que você possa reutilizar esses produtos tanto na mesma cadeia, quanto também gerar energia, né, a partir, né, dos resíduos, é enxergar o resíduo como recurso. Né? Eu acho que essa é a nova linha que vem sendo implementada, essa é a discussão que vem acontecendo a nível internacional por meio, né, da concepção ou elaboração da norma internacional que vai ser compartilhada com vários países do mundo. E aqui no Brasil a gente já inicia também essa discussão. Claro que no momento anterior a gente trazia, né, os elementos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e essa discussão ela continua a acontecer, né, muito focado também agora na parte dos incentivos econômicos, mas a gente tratava de uma forma mais desmembrada, digamos assim. Então a gente tratava o que a gente precisa estimular em termos de política pública para avançar na reciclagem, como estabelecer as linhas para trabalhar a logística reversa. O que a gente procura fazer agora é tratar tudo isso num ambiente muito mais amplo, dentro do modelo de negócio, né, que é o que a economia circular vai trazer. Em que setores isso tem maior potencial de ganho de participação, de relevância?
todos esses aspectos da reciclagem, da remanufatura, enfim? Bom, eu vejo todos os setores com potencial. Né? A gente tem exemplos aí do setor têxtil, a gente tem exemplos aí do setor, né, de mineração, do setor de papel e celulose. Então, todos esses setores, né, ele busca por um objetivo principal, é ser mais competitivo. Né? E a gente precisa olhar a economia circular como uma forma de se atingir esse objetivo. À medida que você vai utilizar menos energia, você vai precisar de menos recursos naturais. Agora, você precisa aí de alguns estímulos, que passa por políticas públicas, mas também por linhas de financiamento, para que você possa, né, trazer e desenvolver esse novo modelo de negócio e, de certa forma, aí, caminhar, né, de forma a ser mais competitivo. As normas internacionais mencionadas na sua resposta, como é que elas estão? Há uma perspectiva de mudança em relação a isso? Com certeza, a gente pode resgatar aqui alguns contextos, né? Por exemplo, a gente pode começar a pensar de uma forma mais abrangente e afunilar um pouco para regulações mais específicas, mas aqui no Brasil a gente tem algumas discussões relevantes, como, por exemplo, né, a entrada do Brasil na OCDE. E se você fizer uma análise, a gente sabe que 40% dos instrumentos econômicos diz respeito ao meio ambiente. Quando você precisa cruzar esses instrumentos econômicos com políticas públicas, a gente está muito bem aqui no Brasil, mas a gente precisa também afunilar um pouco essa análise para perceber se essa política é ou não eficiente. Então, você passa por uma análise de política pública. A gente entende também que o acordo Mercosul-União Europeia tem muita discussão atrelada a um capítulo principal, que é um capítulo que diz respeito a desenvolvimento sustentável, e com certeza Acordo de Paris e redução de emissões é um ponto central. A gente tem todo o aprendizado e todo o cenário criado pela pandemia, né, que não desvirtuou também os investimentos, né, principalmente ali já direcionados no Green Deal e agora também no AIRA americano, todos eles sendo direcionados para a questão de transição energética, economia circular, redução da perda de biodiversidade. Temos aí também todo o desdobramento das COPs, né? Então orientando as agendas não só de mitigação, mas também de adaptação climática, ou seja, como que as indústrias, como que as empresas, a sociedade, países vai lidar com a questão dos eventos extremos e que consequência isso vai ter aí no dia a dia das pessoas, né? Do outro lado tem também, né, as indústrias, como que ela vai se comportar, como ela vai se adaptar a esses novos contextos. E tem, né, claro, aí as regulações, né, que vêm saindo, né, consequentes desses pacotes verdes, como consequência também de orientação e de políticas de longo prazo de países e de empresas. Então, se você notar, muitas empresas hoje estão anunciando, né, metas de ser carbono neutro, então como que elas vão chegar, né, e cumprir esse objetivo, assim como países também. Né, eles escolhem realmente, né, um caminho mais aderente, como a parte de energia, né, como estabelecer linhas mais renováveis para o seu sistema produtivo. Então, acho que todo esse contexto, né, ele vem contribuindo, né, para que as empresas se modernizem, né, para que as pessoas sejam mais conscientes, para que os governos, né, incentivem também aí essa transição. Então, acho que é uma agenda que está bastante aí consolidada no mundo inteiro e, com certeza, acho que o Brasil tem aí um potencial de destaque bem relevante. A CNI tem uma avaliação sobre essas novas exigências da União Europeia, exigências ambientais na negociação do acordo com o Mercosul? Eu acho que tem dois temas bastante importantes que a CNI vem se debruçando, vem conversando com os setores, né? É relativamente um pouco incipiente, né? Não é de longa data, são publicações mais recentes, né? Como, por exemplo, o ajuste de carbono na fronteira, né, que nada mais é que você vai precisar fazer uma compensação em termos de emissão. Então, de uma forma bastante resumida, é que se você precisa de 100 toneladas de carbono para produzir um produto, né, e na União Europeia você gasta somente 80, você vai precisar compensar essa diferença de 20
aqui dentro do nosso país, ou até mesmo fora, né? Você compensa aqui dentro se você tiver um mercado de carbono estabelecido. Senão, você vai compensar, né, comprando lá no mercado europeu e fazendo essa compensação lá. E outro assunto, né, é a chamada yield deforestation, ou due diligence, que o pessoal vem conversando, que não se vai adquirir nada proveniente de área de desmatamento. Então, são dois temas bastante relevantes, bastante técnicos, né, que precisa também considerar aí a legislação brasileira, uma legislação a partir do Código Florestal, que foi bastante debatida, né, antes de ser aprovada. Então, são assuntos que ele vai também proporcionar uma discussão tanto no âmbito aí da parte de clima, quanto no âmbito da agenda de comércio. Então, são agendas aí bastante sensíveis, né, que estão sendo aí debatidos com os setores industriais. Há uma avaliação mais clara, talvez, se isso é justo ou injusto da parte dos europeus? Tem vários pontos de vista, né? Até porque hoje o produto brasileiro ele é muito competitivo em termos de sustentabilidade. A gente conversou aqui sobre matriz energética, matriz elétrica, que é um dos principais insumos. Então, teoricamente, né, os produtos que são produzidos já são, né, bastante limpos, né, quando comparados a outros países que têm uma matriz mais suja, né, como, por exemplo, com carvão, com gás, com petróleo. Mas então a exigência é injusta por parte dos europeus? Eu acho que por parte do europeu existe uma necessidade de se estimular que as empresas europeias façam uma transição para uma economia de baixo carbono. E para isso você utiliza um mecanismo, né, que dá mais competitividade, mais proteção, né, aos produtos europeus. De uma outra forma, você não leva em consideração também, né, como que os produtos brasileiros já vêm sendo produzidos. Né? Então, acho que é uma necessidade de se debater, né, os prós e os contras, mas também se definir quais seriam também os incentivos que os produtos brasileiros têm de acesso ao mercado europeu, por já ter uma produção bastante limpa comparada, né, a outros países do mundo. Então, acho que tem esses prós, tem que entender também aí como que está se comportando a discussão no âmbito de um acordo maior, né, que é o acordo do Mercosul, mas com certeza eu imagino que é um acordo que vai beneficiar aí vários lados e com certeza é importante aí para a CNI, é importante aí para o Brasil também. O Brasil já tem uma matriz energética com grande participação de fontes renováveis. É possível aumentar isso ainda mais? Acho que com certeza sim. Tá? A gente vê o setor de eólica e o setor solar também expandindo, assim como o biomassa, então ganhando cada vez mais terreno, né? e tendo aí uma participação maior, né, em termos de matriz energética e elétrica. Acho que é uma tendência normal, né, uma tendência que ela pode ser ampliada por outras agendas importantes, como o próprio hidrogênio e também a produção de energia a partir de eólica offshore. São atividades relativamente novas aqui no Brasil, mas, né, que considerando as características que a gente tem, com certeza vai ser fundamental para aumentar essa proporção de renováveis dentro da nossa matriz. E são necessários incentivos para isso ou isso pode se dar naturalmente, sem incentivos? Não, com certeza. Acho que políticas públicas que regulem, né, todas essas atividades é um fator principal. Ter uma política nacional de longo prazo também para esse tipo de atividade, eu acho que também ajuda a fazer todo esse planejamento e achar soluções para possíveis barreiras. Né? Trabalhar a parte regulatória também é importante. Né, trabalhar também barreiras como o próprio licenciamento ambiental, para que a gente tenha uma agilidade, né, na construção, né, dessas agendas e dessas alternativas energéticas. Eu acho que são pontos aí bastante fundamentais para que o Brasil se coloque de forma efetiva aí, dentro desses ranking de países com maior potencial de produção. O custo de conservação de matas nativas e florestas nativas é muito alto. Como fazer isso no Brasil, que já tem como resolver o desafio de manter a conservação, sendo que o Brasil é um país que tem muitos desafios em termos de investimentos públicos? Bom, acho que é um assunto que é tratado dentro, né, de uma agenda de conservação florestal.
né? Dentro desse assunto é importante a gente elencar alguns pontos que precisam ser endereçados, como, por exemplo, o próprio licenciamento ambiental, a regularização fundiária, como regulamentar a questão das concessões florestais, ou seja, como trazer para dentro do jogo o setor privado para que ele, né, cuide daquela área, né, de floresta nativa, por exemplo. Então, como você utilizar, né, mecanismos para manter a floresta em pé a partir do uso sustentável dos recursos biológicos, ou seja, né, eu posso também gerar valor, posso gerar renda a partir da exploração, né, de uma floresta. Eu vou trabalhar na indústria do cosmético, do fármaco, também de alimentos, ou seja, como que eu gero valor a partir da floresta em pé. Então, acho que o setor privado tem uma grande participação, é uma grande oportunidade. É claro que existe também a contribuição do próprio governo, quando você fala de comando, controle e fiscalização, mas abre a oportunidade também cada vez mais para que o setor privado possa, né, explorar essa oportunidade de negócio. Há expectativas de muitas pessoas no Brasil de que os países envolvidos paguem mais pela preservação das florestas aqui. É possível contar com isso? Bom, é uma agenda que vem sendo sempre discutida, né, nas COPs que vem, né, acontecendo aí ao longo dos anos, e não vai ser diferente também na COP de Dubai. Né? É claro que existe, né, a necessidade de financiar toda essa transição, né? Fazer uma transição hoje em países em desenvolvimento custa e custa caro, né? E há um entendimento que os países desenvolvidos, né, por já terem feito essa transição, por já atingirem uma maturidade em termos de desenvolvimento, precisam contribuir também para que outros países alcancem esse mesmo objetivo. Então, com certeza, é um assunto que vai voltar a ser debatido aí no contexto internacional em Dubai, né? Mas é uma agenda que ela é horizontal, ela é prioritária, ela fala de financiamento sustentável e, com certeza, aí é um fator, né, bastante estruturante para que a transição ocorra. Para finalizar, algum aspecto que a gente deixou de discutir aqui nessa entrevista que seja relevante na agenda ambiental? Bom, eu acho que quando a gente fala de transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal, eu acho que a gente traduz, né, uma estratégia, um caminho a ser seguido que tem que ser considerado dentro de uma política de mais longo prazo. Acho que ela não pode ser interrompida, acho que é uma política de Estado que ela precisa sempre, né, ter uma convergência, né, para que a gente atinja, né, uma maturidade e dessa forma a gente possa colher, né, todos os frutos, né, referentes aí a uma transição para uma economia de baixo carbono. Hoje eu acho que o mundo está procurando bastante essa agenda, né? Ela procura países onde você tem essas características. É claro que hoje o investidor internacional ele olha, né, para essas características, ele olha, né, para uma agenda, né, que o Brasil tem um potencial enorme de alcançar, mas ele olha também para questões estruturantes, como segurança jurídica, né, questões tributárias, questões, né, de relações trabalhistas. Eu acho que tudo isso, né, colocado na ponta do lápis, né, faz bastante diferença numa tomada de decisão se eu vou ou não, né, investir aqui no nosso país. Eu acho que é um trabalho conjunto, acho que sustentabilidade é uma agenda internacional e uma agenda horizontal hoje, né, que permeia várias, né, pastas do governo federal e com certeza aí é uma oportunidade para o Brasil se destacar, mas que a gente precisa trabalhar políticas públicas, trabalhar financiamento, trabalhar educação, trazer tecnologias e inovação e produzi-las aqui dentro e aplicá-las nos nossos produtos e serviços para que a gente aí agregue valor e tenha uma competitividade maior no contexto internacional. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao Davi Bom Tempo por essa entrevista. Eu que agradeço mais uma vez, né? Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição de estar participando aí de programas que possam elencar esses fatores, essa agenda e esse bate-papo bastante relevante para o nosso país. Muito obrigado. Agradeço também a todos os espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!